Graça e paz, igreja, graça e paz a todos que nos acompanham. Irá começar mais um culto de quarta-feira. Espero que todos estejam confortáveis e bem em suas residências. Eu vou compartilhar com vocês um versículo. Me acompanhem, por favor. É Salmo 121, versículo 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E tenham um bom culto, que tenhamos um ótimo culto na presença de Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Graça e paz, queridos da Igreja Peniel, e a todos vocês que nos assistem nesse momento. Nós vamos louvar ao Senhor com uma música, na verdade um corinho bem antigo, mas muito conhecido da maioria dos irmãos. Ele se chama Jesus em Tua Presença. E esse é o nosso intuito como igreja, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, é adorar, exaltar o nome do nosso Deus, é louvá-lo, é engrandecê-lo, é também ouvir a sua palavra, é ser edificados. E é sobre isso que essa música diz, que esse corinho diz: Jesus, em Tua presença, nós estamos reunidos e é para Te adorar, Senhor. Foi só para Te adorar que eu vim aqui, que eu nasci. Então eu convido você, aí onde quer que você esteja, na sua casa, onde for, que você possa nesse momento abrir a sua boca, abrir o seu coração e louvar ao Senhor conosco. Nós ainda não podemos estar juntos fisicamente, mas através de Jesus Cristo nós podemos nos unir através da oração e também através do louvor, amém? Então vamos cantar, vamos adorar o nosso Senhor nesse momento. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois o dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus Cristo morreu numa cruz, no meu lugar, no seu lugar, pelos nossos pecados, para nos dar salvação e para nos dar livre acesso ao Pai. E através do Seu sangue precioso que nós temos livre acesso a Deus, através de Jesus Cristo. Se você ainda não teve um encontro com Ele, não perca essa oportunidade. Não espere para amanhã ou depois, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Aproveite hoje e agora para reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, para deixar que a luz dele brilhe na sua vida, para que você seja instrumento nas mãos dele para proclamar o nome de Jesus Cristo. Amém? Cante conosco. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada
Graças e paz de igreja, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós ficamos felizes em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe com que o inimigo se levante contra você. O desespero não pode chegar à sua vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. E aqui no Salmo 41, ou 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o nosso clamor. É isso que Deus quer de nós. Que a luz do Senhor e o Espírito Santo possa brilhar na vida de cada um de vocês, irmãos. Porque Deus é a maior fortaleza desse universo. O Espírito Santo, ele está atuando sobre as nossas vidas. É só nós buscarmos e crer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou cantar o hino 14 do cantor cristão. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai, ó Deus de amor, augusto Deus Jeová, que terra e céu criou. Minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, és por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei, meu protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em treva deu-me luz, e da minha eterna salvação, por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele eu confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e hei de sempre engrandecer o Redentor. Amém, irmãos? A minha família se faz presente em nome de Jesus, mas elas não quiseram cantar porque dizem que não tem voz. Mas eu agradeço a Deus porque todos nós somos submissos à palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês. Não tenha medo, não deixe com que nenhum espírito do mal atrapalhe a vida de vocês. O caminho de vocês é Jesus Cristo e não as coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. Todas pedras clamarão como o vento sobre o mar.
a terra há de tremer quando Cristo sua trombeta ecoar. No livro do céu meu nome está, no livro dos livros do juízo final, a separação do bem e do mal. Haverá uma terra, todos digam amém. É a cidade de Jerusalém. É a cidade de Jerusalém. Amém. Irmãos da Igreja Peniel, todos os irmãos, estou com muita saudade de vocês, apesar que a gente está nessa quarentena, mas estamos, ao mesmo tempo que nós estamos longe, a gente estamos perto ao mesmo tempo, pela graça do Senhor. Amém. Nesse momento a gente vai fazer uma oração pela família, agradecer pelo que Deus tem protegido nós, protegido a igreja, nossos familiares. Até agora não aconteceu nada que, né, a gente sabe com ninguém da família, com a família Peniel também a gente não sabe que, né, graças a Deus não tem acontecido nada, que Deus está protegendo, que está abençoando todos nós. Então vamos orar nesse momento pela família. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Abençoa, Pai, cada um dos membros da Igreja Peniel, cada família da Peniel. Abençoa a nossa família, Pai. Abençoa todos, Pai. Abençoa a família do irmão Jairo, irmão, todos eles, Pai. Cuida de todos. Abençoa o pastor Manuel, mais a pastora, todos os pastores da igreja, Pai. Abençoa todos, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um com o teu poder, Pai, com as tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que está passando, Pai. O Senhor está protegendo, está guardando, está nos livrando do mal, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Está abençoando a nossa família, Pai, a família da minha esposa, todos eles, Pai. Cada um, alguns trabalhando, outros em casa, mas está tudo sendo abençoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa Amém, o louvor da igreja, Pai, que eles estão empenhando, estão fazendo tudo por Ti, Pai, para Ti, louvando a Ti, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa sempre a nossa igreja, Pai, vai cuidando, Pai, de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos os médicos que estão cuidando desse Ministério da Saúde, está cuidando dessa pandemia, Pai, está cuidando, está se esforçando, trabalhando como pode, Pai. Estão perdendo vidas para salvar vida, Pai. Abençoa aqueles que estão trabalhando, estão se esforçando, Pai. Aqueles membros da igreja que é da medicina, Pai, da nossa igreja, a Estela, Pai. Cuida dela, Pai, em nome de Jesus, Pai. A nora da Vanilda, que também está trabalhando no mesmo hospital, Pai. Abençoa ela, não deixa de nada de mal que aconteça com elas, Pai, em nome de Jesus, Pai. E mais alguém que trabalha, que ajuda, que faz parte desse ministério também, desse trabalho, Pai, que eu não conheço, Pai. Cuida de cada um, Pai. Cuida dos governantes do estado, do país, Pai, do mundo inteiro, Pai, que esse negócio vai sair da terra logo, Pai, para minimizar isso aí, Pai, para tranquilar, pela honra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos, todo o nosso país, toda a nossa nação, Pai, em nome de Jesus, Pai. É que nós te oramos, te agradecemos pelo cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
boa noite, graça e paz, amados irmãos, e a todos que estão acessando neste momento o YouTube. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, a graça e a misericórdia do nosso Deus. É uma honra, um privilégio, um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração e principalmente nesses últimos dias. Eu estava pensando numa época da minha vida em que eu passei por uma grande tribulação, uma grande dificuldade mesmo, e na parte emocional. Na época nem se ouvia falar em depressão, mas era isso que eu tinha. Os médicos nem sabiam como tratar, né? Hoje tá até comum se falar em depressão de uma certa forma, né? Tem medicamentos. E naquela época era muito terrível, porque você ia para o médico e você não sabia o que você tinha, e o médico fazia todos os exames e dava tudo bem, você estava tudo bem. Naquela época eu era jovem ainda, com meus 18 anos, 19, e o que eu ouvi dos médicos é assim: filha, você precisa descascar batatas. Como coisa que eu não fazia nada na vida, né? Já trabalhava, estudava desde os meus 14 anos. Outro, porque eu estava chorando muito, fui com a minha mãe ao médico, ele pediu para minha mãe sair e falou: fala, menina, pode falar comigo, você está grávida, né? E você não quer que sua mãe saiba. Enfim, os médicos não tinham um pingo de experiência nessa área, de noção. E na época até foi me receitado uns remédios tão fortes que quando eu fui comprar na farmácia, o farmacêutico olhou para mim e falou: quantos anos você tem? Eu falei: 18. Você vai tomar esses remédios? Nossa, tão nova. Quando ele falou assim, tão nova, eu falei: meu Deus, eu tô morrendo mesmo. Esses remédios realmente é para quem tá morrendo. E mal sabia o que era, mas em todo tempo Deus esteve comigo, em todo tempo o Senhor esteve comigo. Eu era uma moça cristã, uma moça que honrava ao Senhor, sempre procurando fazer a vontade do Senhor. Mas Ele permitiu que eu passasse por esse momento. Ele permitiu, porque só quem passa por uma situação assim é que entende alguém que esteja na mesma situação. E naquela época eu tive acesso a um livro que me ajudou muito, muito, muito. E esse livro se chama A Psiquiatria de Deus. O nome do autor é Charles L. Allen, A Psiquiatria de Deus. Eu nem sei por onde que anda meu livro, porque tanto que eu emprestei para várias pessoas, foi bênção na minha vida, então eu reparti com muitos que Deus colocou na minha frente, passando pela mesma situação. E eu fui pesquisar na internet, me veio esse livro na memória, e eu fui pesquisar na internet e eu vi que lá tem em PDF. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, vai ser escrito aqui o nome do livro e o autor. Você procura na internet, no Google, que você vai encontrar esse livro em PDF. Esse livro, ele é dividido em 3 partes, para tratar do nosso bem-estar físico e, aliás, mental e espiritual. E a primeira parte, ele fala como pensar em Deus, e ele usa o Salmo 23. A segunda, ele fala as leis divinas para a vida, baseado nos 10 mandamentos. E a terceira parte, como conversar com Deus, baseado no Pai Nosso. Mas o que mais me tocou naquela época foi a primeira parte, sobre o Salmo 23. E é isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. E eu espero que, assim como foi bênção na minha vida, vai ser bênção na sua vida também, porque o Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós e Ele quer que nós estejamos bem em todas as áreas da nossa vida. E vamos abrir a palavra de Deus então no Salmo 23. Vamos ler o Salmo, mas antes
eu quero orar com você. Pai querido, Pai de amor, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por esse momento em que estou aqui, Senhor, diante da Tua palavra, tão rica, tão amada, Senhor, porque ela revela, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, ela nos direciona, Senhor, nos caminhos dessa vida. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, poderosamente. Senhor, eu não conheço cada vida que está assistindo agora, esse momento, a essa transmissão, mas que o Senhor possa estar cercando com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que essa palavra, Senhor, caia como um bálsamo, Senhor, nos corações essa noite, que muitos, ó Deus, que estão passando por grandes dificuldades na área emocional, possam ser tocados, Pai, possam ser confortados e principalmente possam ser curados nas suas emoções essa noite, em nome de Jesus. Pai, eu de mim mesma nada tenho, me entrego nas tuas mãos para que o Senhor me use conforme a tua vontade, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Salmo 23, um salmo bem conhecido. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Quando você, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, você vai ver que ele começa, esse senhor Charles, o autor desse livro, ele foi um pastor metodista. E ele viveu nos Estados Unidos, ele nasceu em 24 de junho de 1913, e veio a falecer em 30 de agosto de 2005. E ele dedicou muito seu ministério em aconselhamento, em receber pessoas no seu gabinete, em acompanhar aquelas pessoas nas suas emoções. E quando as pessoas chegavam até ele, muitos chegavam detonados, falando que tomavam medicamentos calmantes e não tinha mais efeito. E quantas pessoas hoje em dia vivem à base de calmante, não conseguem dormir se não for através de calmante, e muitas vezes nem faz mais efeito, não é verdade? Aí ele falou: agora eu vou te dar a minha receita. E ele pegava uma folha e escrevia: ler o Salmo 23 5 vezes ao dia, durante 7 dias. Depois você volta aqui. Aí a pessoa: mas só isso? Parece que é simples, mas não é tão simples. Uns falavam assim para ele: mas eu não tenho tempo de ler 5 vezes ao dia, eu posso ler todas as 5 vezes na parte da manhã? Ele: não. Quando o médico te dá uma receita e ele fala que você tem que tomar determinado medicamento 5 vezes ao dia, em determinados horários, você toma todos de uma vez? Não, claro que não, né? Porque precisa ter tempo do medicamento fazer efeito até a próxima dosagem. Pois é. Assim é esse salmo. Você vai ler 5 vezes ao dia. Tudo bem, mas eu sei ele de cor. Então eu vou parar e vou falar, né? Recitar ele. Não, você vai ler cada frase. Meditar em cada frase.
E foi grande o sucesso dele, assim, através dessa direção que o Espírito Santo deu para ele, para abençoar aquelas vidas. Muitas vidas tinham realmente sucesso. E ele colocou no livro. Ele fez um livro e ele colocou o Salmo 23 logo no primeiro, na primeira parte do livro. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho, as ideias principais com você essa noite. Eu creio que Deus vai falar muito ao teu coração, que você possa ter a sua mente, o seu coração abertos agora, para ouvir o que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? A primeira coisa que nós vemos, o Salmo, primeiro, foi escrito por Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi conhecia muito bem o que era um pastor, o que era uma ovelha, como que o pastor era fundamental na vida da ovelha, para protegê-la, para guiá-la, para ampará-la. E olha só, Davi coloca esse salmo, o Espírito Santo deu essa inspiração para ele. Ele se colocando na posição de ovelha, não mais de pastor, mas reconhecendo que ele era uma ovelha do sumo pastor. Oh, glória a Deus! E ele começa o salmo falando assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, o que muitas vezes acaba com uma pessoa, a ansiedade, é não saber como será o dia de amanhã. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter meu emprego? Ainda mais, queridos, nesses dias que nós estamos passando, né? Infelizmente, dias muito difíceis também na área econômica, onde muitos têm perdido o seu emprego, têm ficado sem uma segurança para o dia de amanhã. Saiba que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Amém? O autor fala que durante a Segunda Guerra Mundial haviam várias crianças que foram recolhidas. Elas eram crianças que tinham perdido seus pais na guerra e elas foram levadas a um abrigo. E aquelas crianças lá recebiam alimento, elas estavam famintas porque há muito tempo estavam passando fome. E lá elas recebiam alimento, recebiam condições, né, para subsistência, mas elas tinham dificuldade de dormir. Elas não conseguiam conciliar o sono. E as pessoas que cuidavam deles ficavam preocupadas, mas por que acontece isso? Por que será que essas crianças têm tanta dificuldade de dormir? Até que uma pessoa falou assim: vamos fazer uma experiência? Vamos pegar um pedaço de pão e vamos colocar na mãozinha delas. É o pão que ela vai comer de manhã. Nós vamos falar para elas que não é para elas comerem agora. Elas vão dormir com o pão na mão, sabendo que amanhã vai ter esse pão. Às vezes ela pode querer comer. Tudo bem, ela pode comer, mas nós vamos dar outro pedaço de pão para ela dormir com um pedaço de pão na mão. E eles fizeram essa experiência. E para a surpresa deles, aquelas crianças começaram a dormir tranquilamente. Sabe por quê? Porque elas sabiam que no outro dia haveria o pão para elas comerem. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos sustenta. Ele cuida dos seus. Você não precisa temer o dia de amanhã se você confia no Senhor de todo o coração. Se você é servo do Deus Altíssimo, saiba que nada irá te faltar. O Senhor Jesus fala sobre isso, sobre ansiedade. Por que andais ansiosos? Pelo que comer, pelo que vestir? Olhai os pássaros, as aves do céu, não semeiam nem colhem, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. E os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus cuida assim da erva, desse lírio que hoje está aí tão bonito e amanhã ele já murchou, Ele não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé. Oh, glória a Deus! Que você possa ter essa certeza no seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi fala num salmo: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência.
Eu venho de uma família humilde. Meu avô era um homem cristão, se converteu ainda menino. Viveram tempos difíceis, muito difíceis. No entanto, nunca passaram fome. Isso minha mãe sempre falava, porque tinha sempre o pão de cada dia. Nunca faltou o pão. O Senhor cuida de nós. Amém? Que você possa confiar no Senhor, que Ele é o teu provedor. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Às vezes a gente está tão cansado, às vezes a gente está tão esgotado, que nós precisamos de descanso. É isso que você precisa. Repouso. As ovelhas, elas passavam ali um tempo pastando, comendo, né? E o pastor sabia que ele não podia logo dar água para elas, porque elas precisavam digerir aquele alimento antes de tomar água. E ele procurava levar as ovelhas, o pastor, para um lugar tranquilo, para um pasto tranquilo, verdejante, onde elas pudessem descansar, dormir. E após a alimentação, esse período de descanso era onde elas ruminavam aquele alimento, e só assim elas estavam prontas para prosseguir o caminho. Na nossa vida é assim também. Às vezes, quando nós não descansamos, quando nós não repousamos, o Senhor faz com que, de uma maneira ou outra, nós paremos, porque nós precisamos desse tempo. E é o Senhor que permite as pausas da nossa vida. Às vezes você está passando por um momento assim. Às vezes você está passando por um momento de enfermidade, onde você está se sentindo assim, puxa, eu tenho tanta coisa a fazer, tanta coisa. Esse pastor mesmo, ele conta a experiência dele, de que ele teve uma enfermidade, que ele precisou ficar no hospital, e ali ele ficava pensando, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar no hospital, e ele estava doente. Eu tenho tanta coisa a fazer, tantas vidas precisando de mim, até que ele recebeu essa palavra. Deus fez com que você parasse um pouco. Você precisa desse repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor permite na nossa vida algumas pausas. Não murmure quando isso acontecer. Entenda que o Senhor está com você, que este é um pasto verdejante, mesmo que você não consiga observar dessa forma. Mas o Senhor está te restaurando. Amém? Depois ele fala, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas. O pastor, ele conduz as ovelhas para um lugar tranquilo, onde ela possa beber a água sem ter o perigo de ser carregada pela correnteza. Ele nunca leva as ovelhas para um lugar onde há uma corrente de água. Por quê? Pode correr o risco da ovelha cair, ser levada, e o pelo dela, né, a lã que ela tem ali, né, é muito pesada, pode encharcar, ela pode vir até a morrer, né, afogada. Então, o cuidado do pastor em providenciar um lugar tranquilo, de águas tranquilas, para que essas ovelhas tivessem a sua sede saciada. Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe do que pode nos causar perigo, o que pode nos causar. Às vezes a gente não entende porque Deus não nos dá ou não nos permite seguir numa direção, mas Ele está nos levando a águas tranquilas. Aquela direção muitas vezes que eu quero, aquele lugar, aquela situação, talvez não seja o melhor para mim. E quem me conhece, quem sabe quem eu sou, mais do que eu mesma, é o meu pastor, é o Senhor da minha vida. Confia no Senhor em cada área da sua vida, que Ele está te levando para junto das águas tranquilas. Amém? Salmo 121, 3 e 4 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará
aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Não pense que Deus esqueceu de você. O Senhor está cuidando de você. Isso é maravilhoso. Depois ele fala assim: refrigera-me a alma. Numa versão inglesa diz assim: ele me restaura a alma. Oh, muitas vezes nossa alma está inquieta, nossa alma está turbulenta. Muitas vezes nós estamos com a nossa alma enferma. Sabe por quê? Muitas vezes por causa de um pecado não confessado. Por causa de uma direção, um caminho que nós tomamos sem ser da vontade do Senhor. E isso não traz paz à nossa alma. Mas o Senhor, Ele refrigera a nossa alma no momento em que nós nos achegamos a Ele. No momento em que nós confessamos os nossos pecados a Ele. No Salmo 51, Davi fala bem isso, porque ele havia pecado, ele havia perdido a comunhão com Deus. Oh, mas no entanto, quando ele derrama a sua alma diante do Senhor, confessa o pecado dele, não esconde o pecado dele, se humilha diante do Senhor, e ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. E Deus atende ao clamor. Quando você reconhece que a sua alma está inquieta, que a sua alma está abatida, que a sua alma está longe do Senhor, chegue-se ao Pai, chegue-se ao Senhor, se humilhe na presença dEle, porque o refrigério só Ele pode dar. Tem muitas pessoas que estão gastando muito dinheiro procurando a paz, porque no fundo, o que se tem é um pecado não confessado, é uma situação que a pessoa não se perdoa. Ela recebe o perdão de Deus, recebe o perdão das pessoas, mas muitas vezes ela não se perdoa. Ela precisa desse refrigério para sua alma. Depois ele fala ainda: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A ovelha, ela tinha que ser guiada pelo pastor, porque senão ela poderia se perder. E quantas vezes nós nos perdemos nos caminhos dessa vida? Quantas vezes tomamos direções que nos afastam da presença do nosso pastor? Muitas vezes a gente, num ato de rebeldia, de rebelião contra o nosso Deus, nós voluntariamente saímos da presença do Pai. E nesse momento, queridos, como é difícil caminhar. Mas o Senhor está ali, sempre pronto a nos guiar pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor zela por nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Confia no Senhor. Deixa esse pastor maravilhoso te guiar pelas veredas da justiça. Oh, aí sim você vai ver que ele firmará seus passos sempre na direção certa. Ele abrirá a porta certa. Ele desembaraçará os seus caminhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Dizem que havia na região ali, onde Davi escreveu esse salmo, onde Davi apacentava essas ovelhas, que era um lugar bem íngreme, perigoso, e onde era chamado Vale da Sombra da Morte, porque poderia se cair no precipício. E às vezes o pastor tinha que fazer aquele caminho com as ovelhas. Era um caminho difícil, era um caminho perigoso. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações difíceis, por situações assim que temos realmente, às vezes, passado pelo vale da sombra da morte.
São situações que nos pegam, que querem nos derrotar, que querem acabar conosco. Mas o Senhor promete estar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O cristão passa por situações difíceis. Jesus, quando orou por nós, lá no Getsêmani, ele fala assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E olha, queridos, não é fácil viver neste mundo. Como é difícil este mundo tenebroso. Há caminhos que muitas vezes nós acabamos passando por esses vales, que vêm sobre nós com tanta dor, com tanta tristeza, que somente a certeza de que o Senhor que está conosco é que nos ajudará a atravessar esse vale. Eu me lembro quando a minha irmã faleceu, a Lucy, as pessoas da igreja se lembram daquela época. Minha irmã teve um câncer, que do momento que foi diagnosticado até a partida dela foram apenas 4 meses, foi muito rápido. Não houve medicamento, não houve cirurgia, não havia como. E minha irmã foi definhando, foi murchando como uma flor. Tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa. E quando ela foi hospitalizada, já no fim, os médicos liberaram as visitas, né? Para que todos fossem até lá. E ela já não estava mais falando, mas ela entendia tudo. Ela não estava nem abrindo os olhos, mas ela ouvia tudo. E nós estivemos ali com ela. Eu lembro até que eu procurei a enfermeira, falei: escuta, não seria o caso de dar uma sedação para ela, né? Ela falou: por quê? Aí eu falei: não sei, será que ela não está sentindo dor? A enfermeira foi lá, olhou tudo que, naquelas maquininhas lá, e falou assim para mim: você está querendo que dê sedação? Me chamou de lado, né? Você está querendo que me dê sedação? Que a gente dê sedação porque ela está desconfortável? Não, ela não está desconfortável. E a sedação é para trazer conforto, e ela está bem. Ela está bem. Sabe? Falei: tá bom. Aí eu voltei ali. E na hora que eu fui embora, eu peguei na mão dela, ela ouvia. E eu fui no ouvido dela e recitei esse salmo. Recitei esse salmo pausadamente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oh, glória a Deus! E quando chegou nessa parte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Queridos, eu recitei esse salmo todinho no ouvido dela. E falei: Ni, eu te amo. E dei um beijo nela e fui embora. Foi a conta de chegar em casa e receber a notícia que ela tinha partido. Eu creio que ela ouviu todo aquele salmo. Ela estava, conforme a enfermeira falou, ela estava com a consciência dela perfeita. E ela falou: a última coisa que se apaga na pessoa é a audição. Então ela estava ouvindo. E eu tenho certeza que esse salmo, a lembrança desse salmo calou no coração dela, porque ela era uma serva de Deus. Ela sabia que o Senhor estava com ela, que ela não precisava temer, porque o Senhor estava com ela. Isso é muito profundo. E quando nós passamos por situações na nossa vida em que a gente perde as esperanças muitas vezes, às vezes uma enfermidade, um desemprego, tantas coisas que podem trazer temor ao nosso coração. É nessa hora que a gente tem que lembrar dessa passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu
estás comigo. Promessa do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus! Saber que o Senhor está conosco no meio desses dias sombrios, em que muitas vezes a gente se entristece porque não estamos perto dos nossos queridos, porque algumas coisas têm acontecido, o luto tem chegado, mas o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Logo em seguida ele fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, o pastor tinha numa mão a vara e no outro o cajado. A vara era para defender as ovelhas de animais ferozes, de situações de perigo. Davi sabia muito bem disso, porque ele defendeu as ovelhas dele com uma vara. Ele defendeu do leão, do urso. Olha, Davi era um pastor muito bom, muito abençoador das ovelhas, cuidava das suas ovelhas com todo zelo, com todo amor. E ele sabia a importância da vara na mão dele. O Senhor tem uma vara na mão, que ele nos defende dos perigos, de situações que podem nos trazer até a morte. O Senhor, ele está com a vara dele na mão. E na outra tem o cajado. O cajado, ele tem uma circunferência na ponta. Sabe por quê? Quando a ovelha está em perigo ou saindo do caminho, ele vai lá com o cajado, opa, e pega aqui embaixo do bracinho dela e puxa. O Senhor nos puxa muitas vezes. Quem nunca foi puxado pelo esse amor de Deus? Oh, glória a Deus! Eu mesma já senti esse cajado do Senhor me chamando de volta. Vânia, onde você está indo? Vânia, calma. O seu lugar é aqui, perto de mim. Porque Ele cuida de mim. E Ele cuida de você. Muitas vezes você vai sentir esse cajado do Senhor te puxando, mas não porque Ele não te ama, porque Ele te ama, Ele te quer perto dEle. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários ou inimigos. Sabe, as ovelhas tinham inimigos pelo caminho. E o pastor tinha aqui na frente, limpando, tirando os inimigos. Muitas vezes os inimigos não eram só os animais, eram espinhos, eram lugares pedregosos. E o pastor ia preparando, ia limpando, até que as ovelhas chegassem no lugar seguro. E nós temos inimigos nessa vida. Oi, como temos! E sabe qual é o maior inimigo que nós temos? O inimigo das nossas almas, o diabo. Às vezes ele usa as pessoas, não são as pessoas que são más. Ele usa as pessoas para querer tirar a tua paz. Ele usa as pessoas para querer trazer discórdia. Ele usa as pessoas para te tirar do foco. O mundo jaz no maligno. E nós temos um inimigo que é o nosso adversário, que é Satanás. Ele usa pessoas, ele usa situações. Ele usa até mesmo sofismas, mentiras na nossa mente, para querer para querer nos levar à dúvida do amor de Deus, para querer que nós nos desviemos da presença do Senhor. Mas o Senhor cuida de nós.
Jesus venceu. Ele venceu naquela cruz. Oh, glória a Deus! Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 1 João 5,4 fala: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, queridos, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de fortalecer tua fé. Como anda tua fé? Busque ao Senhor, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como a dúvida também vem pelo ouvir e ouvir mentiras de Satanás. Ouvir coisas que nos levam a duvidar do amor do nosso Deus. Por fim, mais adiante ele fala: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha, o pastor, ele leva as ovelhas para apacentar nos pastos e tudo. Quando ele leva elas de volta para o aprisco, ele observa uma a uma. Ele vê o estado em que cada uma termina a sua jornada naquele dia. Como que cada uma atravessou as situações daquele dia, as situações de perigo, os espinhos, os precipícios, as pedras. Como que está cada ovelha? Ele olha cada uma individualmente. Você tem valor para o Senhor, Ele olha para você. E quando ele fala assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, quando ele via que a ovelha estava com alguma ferida, algum ferimento, ele pegava um óleo balsâmico e passava naquela ferida, e aquilo tinha um poder cicatrizante muito grande. Ele cuida de cada ovelha. E o meu cálice transborda, porque o pastor nunca saía sem levar um pouco de água com ele. E quando ele via a ovelha sedenta e não tinha ainda um lugar de águas tranquilas, ele derramava água para aquela ovelha, para que ela não morresse de sede durante aquele dia, nos caminhos que eles tinham que percorrer. Assim o Senhor faz conosco. Amém? Olha só, lá em João capítulo 10, vamos ver lá. João capítulo 10, o Senhor Jesus usou bem a figura do pastor, quando ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, João capítulo 10, versículo 3, ó, que diz aqui a palavra de Deus, ó. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Olha, o pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome. Cada ovelha tem um nome. O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece o seu nome. O Senhor cuida de cada um de nós individualmente, mesmo que nós estejamos no meio de tantas pessoas. Às vezes eu fico pensando: Senhor, como o Senhor cuida de mim? O Senhor já me fez passar por tantas coisas, por tantas situações que eu nem imaginava que poderia ser um perigo, que poderia ser uma situação difícil. E depois ali na frente o Senhor me mostra: tá vendo por que eu te fiz passar por aqui e não por ali? Tá vendo porque eu te coloquei aqui e não ali que você queria? Porque eu sabia o que ia acontecer. Eu cuido de você, Vânia. O Senhor conhece o meu nome, o Senhor conhece o seu nome. Oh, aquieta teu coração. O Senhor conhece tudo que passa com você. Ele sabe os teus temores. Ele sabe a tua dor. Ele sabe tudo que passa no seu pensamento. Todas as tuas dúvidas, todas as tuas incertezas.
o Senhor cuida de você, Ele se importa com você. E Ele quer sempre o melhor para você. Por fim, bondade e misericórdia, certamente, com toda certeza, me seguirão todos os dias da minha vida. Não é algo que provavelmente vai acontecer. Não. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor é bom. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui, pelas misericórdias do Senhor. Querido, se nós estamos aqui é porque o Senhor ainda tem um plano na nossa vida. Deus tem misericórdia. Deus tem bondade para derramar sobre nós. Certamente, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos, queridos, todos. Mesmo aquele dia que você está rebelde, que você quer se afastar, aquela época, né? Lembra que eu falei do cajado? O Senhor, quando você se decide pelo Senhor, quando você entrega verdadeiramente seu coração ao Senhor, querido, Ele cuida de você. Ele cuida de cada detalhe. E por fim, habitarei na casa do Senhor por todo sempre. A nossa morada não é aqui. Às vezes você vê pessoas indo para suas casas no final do dia e como é bom você chegar, ter um porto seguro, um lugar onde você possa descansar. Você pode viajar e ir para os melhores hotéis do mundo, mas nada como a sua caminha, nada como o seu lar. E olha, aqui não é o nosso lar. O nosso lar está preparado na glória com o Senhor. Amém? Nós ainda não chegamos em casa. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É uma certeza daqueles que esperam no Senhor, daqueles que um dia entregaram sua vida verdadeiramente a Jesus, reconhecendo seus pecados, que conscientemente sabe que por si próprio nunca terá salvação. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Se humilha diante do Senhor. A Bíblia diz assim: há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se quebranta diante do Senhor essa noite. Peça perdão, se humilha. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Vem morar em mim, Senhor. Vem transformar a minha vida. Eu não consigo por mim mesmo. Quantas vezes você já tentou mudar e você não consegue? Por quê? Porque é obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. A partir do momento que você entrega o seu coração a Jesus, o Espírito Santo vem morar em você. E aí você vai entender as coisas espirituais. Paulo fala que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. O homem natural não consegue entender. Mas aquele que é espiritual, aquele que nasceu da água e do Espírito, ele entende e discerne bem todas as coisas do Senhor. Entrega hoje teu caminho ao Senhor. Entrega verdadeiramente. Para de resistir ao amor de Deus. Para de fugir. Para onde você vai? Eu não acredito. Eu acho que morreu, acabou, não existe céu e inferno. Você pode pensar assim, não tem problema. É um direito seu, só que existe sim. Porque a palavra de Deus diz. Ela é a verdade. Que essa palavra entre no seu coração. Que você receba Jesus Cristo hoje como seu Senhor e Salvador. Deixa Ele ser o teu pastor. Ele falou: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por mim e por você. As lutas vêm, as dificuldades vêm para todos igualmente. Tanto daquele que serve como que não serve.
A diferença está naquele que realmente entregou sua vida ao Senhor. Sabe, ele termina essa parte do livro numa ilustração que eu já contei isso na igreja, essa ilustração, porque marcou muito a minha vida na época e eu nunca esqueci dela. Ele fala que haviam 2 homens que foram convidados numa igreja, acho que era uma igreja, estava lotado, e eles foram convidados para recitar o Salmo 23. Aí chegou um jovem eloquente, jovem pastor ainda, e ele chegou com toda a oratória, com toda a dicção perfeita, com toda, postura, e ele recitou o Salmo 23, e a plateia ficou em silêncio. Puxa, que lindo, que lindo! E ele recitou todo o Salmo. Quando ele terminou de recitar, todo mundo aplaudiu de pé, e bis, que lindo, né? Você já viu uma pessoa falando um poema assim com a alma? É bonito, né? Aí veio o pastor de mais idade, o senhor velhinho, foi e recitou o Salmo 23 também. E ele recitou. Talvez não naquela entonação de voz, não naquele entusiasmo. Do jeitinho dele, ele recitou o Salmo 23. E houve um silêncio muito grande naquela plateia, muito grande. E quando terminou, ninguém bateu palma. Todo mundo estava de cabeça baixa. Alguns estavam até chorando. E esse jovem chegou perto desse senhor e falou: vocês me aplaudiram, porque eu conheço muito bem esse salmo, mas agora vocês estão consternados, porque ele conhece o pastor do salmo. Aleluia. Deus hoje te convida a conhecê-lo como teu pastor. Não conheça apenas o Salmo 23, não decore, mas viva na certeza de que o Senhor é teu pastor. Faça isso nesse período de pandemia. Leia o Salmo 23 5 vezes ao dia durante uma semana e deixa ele trabalhar. Rumina esse salmo dentro de você e o Senhor vai falar mais coisas ao teu coração. Confia no pastor. Quero orar. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra. Ó Deus, um salmo tão conhecido, um salmo tão que muitos sabem, até as crianças sabem, mas como é poderoso para nos fazer entender como o Senhor nos ama, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor está conosco, as tuas promessas de que o Senhor nunca nos deixará, que por mais que sejam profundos os vales, o Senhor estará conosco, nós não estamos sozinhos. Obrigada, Pai, pela certeza de que nada me faltará, pela certeza de que o Senhor está comigo todos os dias, que o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está preparando todas as coisas para mim, suprindo cada necessidade, até o dia em que estarei na tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa certeza, Senhor, de que o Senhor tem preparado, Pai, todas as coisas. Muito obrigada, meu Deus. Perdoa, Senhor, perdoa quando muitas vezes nós nos entristecemos e muitas vezes, Senhor, o inimigo vem colocar mentiras e nós damos ouvido às mentiras de Satanás. Senhor, toma nossa mente, enche-nos da tua presença, enche-nos, Espírito Santo, nos traga a memória, Pai, só aquilo que nos dá esperança. Nos traga a memória, Senhor, de tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Nos traga a memória, Senhor, as tuas promessas ricas que se cumprem dia a dia, Senhor.
Oh, Senhor, eu entrego essa noite, Pai, cada vida nas tuas mãos. Que cada um essa noite possa sentir esse refrigério na sua alma. Que cada um essa noite possa se sentir seguro na tua presença. Que cada um essa noite possa saber quão precioso ele é para ti, que o Senhor conhece pelo nome. Oh, Deus, fala poderosamente ao coração de cada um essa noite. Continua falando, Pai. Oh, Deus, e que essa noite seja uma noite de salvação, de reconciliação, Pai. Oh, Deus, de quebrantamento na tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra no meio do teu povo, Senhor. Desperta o teu povo, Senhor, para ter intimidade contigo, para te conhecer verdadeiramente como pastor que cuida, que zela, que leva para as águas tranquilas. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Pai. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos agora para o nosso tríplice amém. Que todo o povo de Deus diga. Que todo o povo de Deus diga. Agora, para terminar. Que todo o povo de Deus diga. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que o Senhor te guie por águas tranquilas. Que Ele refrigere a tua alma, que Ele dê paz, que Ele dê o suprimento de cada dia. Confia no Senhor, confia no Senhor. Deus te abençoe.